Sobre a questão de espaçamento, né, entre as plantas, né? Aqui no caso nós estamos numa área com plantio de alface, mas isso serve para qualquer espécie vegetal, sendo as outras olerícola, o couve, o repolho, a selga, rabanete, cebolinha, seja qual for a espécie vegetal, ou seja numa lavoura de milho, soja, feijão, enfim, a questão do espaçamento é muito importante, né, Valdeci? Fazer esse diálogo aqui, porque às vezes a pessoa não dá a devida atenção para o espaçamento adequado. Vou fazer um espaçamento maior ou menor, e muitas vezes desperdiça área, desperdiça recurso, desperdiça trabalho. Então é muito importante essa questão do espaçamento correto, né? Primeiro a gente tem que levar em consideração a espécie, claro, né? Então para cada espécie ela tem um espaçamento ideal. Aí você fala, por que o espaçamento tem que ser dessa maneira? Primeiro porque as áreas de hortaliça, principalmente, elas são áreas pequenas. E você tem que disponibilizar ali toda aquela infraestrutura, principalmente de irrigação. Então, quanto mais espaço tiver entre as plantas, se for ocioso, você está perdendo a oportunidade de estar produzindo mais por área. Então, outra questão é a questão de sanidade. Se você tem um espaçamento ideal, você vai ter alta produtividade, vai otimizar o seu sistema de irrigação, o processo de adubação, fazer os canteiros, tudo isso vai ter uma otimização muito melhor. Sem falar que você tendo um arejamento dentro das suas plantas, ela vai ter uma condição de resistir às pragas e às doenças principalmente. Então, se você utiliza o espaçamento ideal, o que é ideal? Logicamente você tem que considerar... É aquilo que são recomendados, né? Porque quando é recomendado um espaçamento, essa recomendação ela não sai da cartola. São feitas várias pesquisas, né, em todas as regiões, para poder chegar a qual é o melhor espaçamento para aquela condição. Exatamente. Como é que você define o seu espaçamento? Tem as recomendações técnicas para cada cultura, mas vamos imaginar que a sua área ela seja uma área super boa e você tem um plantio de alface, uma alface que cresce bastante. Você tem que ver o diâmetro dessa planta, né? Então você vai considerar que aquele diâmetro tem que estar o espaçamento favorecendo para esse desenvolvimento. Se você adensar mais, o que vai acontecer? A planta vai estiolar, vai crescer só para cima e ela vai ficar frágil, sem falar que vai criar um microclima ideal para a ocorrência de doença nesse ambiente. Exato. E então é muito importante estar atento para esse detalhe. Cada espécie vegetal tem o seu espaçamento adequado. E também tem um outro ponto importante, que eu acho que tem que ser observado, né, Valdeci? Isso. É a região. Tem determinadas regiões que têm algumas características, né? Solo mais fértil, um tipo de clima com algumas características. Então, às vezes, esse espaçamento muda de região para região. Então, isso é muito importante estar atento para esse aspecto, né? Para fazer a adequação de acordo com as características da região. Então, buscar a recomendação regional. Às vezes você vê uma publicação que ela é feita de uma maneira genérica, mas nem todas as recomendações servem para o Brasil inteiro, para todas as regiões. Então tem que ficar muito atento nesse sentido, né, Valdeci? Exatamente, até porque a quantidade de luz que é determinada para uma região, às vezes não é diferente para outra, né? Às vezes você pega uma planta mais do sul, né, um ambiente mais do sul, vai para uma região mais central, né, do Brasil, a luminosidade ela vai influenciar aí o espaçamento também. Então é ideal, mas não muda tanto assim, né, não vai chegar uma mudança assim. Por exemplo, alface de 16 centímetros, 20 centímetros entre uma planta e outra, não vai chegar para 25, 30 centímetros, não vai chegar tanto, né. Mas é importante você otimizar a sua área. Você vai ver que o canteiro está bem preenchido na fase já final, na fase de colheita, ela preencheu bem o canteiro, você já sabe, aquele é o espaçamento ideal que você pode estar adotando aí na sua produção de hortaliças. E o que é importante, por exemplo, no caso desse, se a pessoa não usa o espaçamento adequado e ocorre espaços vazios na área, né, como você falou lá no início, espaços ociosos, perda, né, de insumo, muitas vezes você está perdendo insumo, no caso quando se tem irrigação, você está perdendo água, né? Está jogando água fora desnecessariamente, ou seja, os recursos que tem do ambiente você não está utilizando de maneira adequada e o custo está sendo o mesmo, a produtividade vai ser menor. Tem espécie que você, mesmo às vezes no espaçamento maior, ela tem uma compensação, né? Outras não. Então tem que estar muito atento a esse aspecto também. Até porque se você tiver uma falha, vamos imaginar 25% de falha, isso diria que você tem